no canal. Este aqui será o vídeo que eu vou apresentar como realizar a análise de RNA-seq utilizando a plataforma Galaxy. No vídeo anterior eu mostrei, apresentei para vocês a máquina ou a plataforma com suas principais ferramentas e opções ou as seções. Neste aqui eu vou mostrar como que faz a análise mesmo em si. Então aqui, como eu já mostrei, é a plataforma Galaxy. E aqui eu mostrei que aqui tem as ferramentas. Em Tools você consegue digitar nessa lateral e aí, então acessar as ferramentas e o que ela faz. E aqui você tem como fazer os uploads. Uma forma bem simples de você conseguir realizar uma análise de RNA-seq, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um arquivo em FASTQ, né, que é o arquivo bruto que vem do sequenciamento. Então, geralmente, quando você manda sequenciar o seu genoma ou as suas amostras em diferentes condições, você recebe da empresa de sequenciamento estes documentos, né, esses arquivos, geralmente um link, então você baixa esses arquivos. E são bastante grandes, por exemplo, uma amostra só, em média, tem 2 gigas, tem amostras com 6 gigas, então são grandes. Tem que ter um servidor para baixá-las. Eu vou mostrar aqui como faz isso, pegando estes arquivos em uma, um site ou uma plataforma de análise genômica ou de armazenamento de sequências ou informações genômicas, chamado de SRA ou SRA. Então, vou mostrar aqui, é o SRA do NCBI, que lá você consegue obter arquivos dos pesquisadores que já publicaram os experimentos ou o artigo, e então eles disponibilizam estes arquivos para você baixar ou reanalisar. Geralmente nos artigos publicados, eles te fornecem um número de acesso, que é a accession number, e você somente digita aqui esse número, por exemplo, este aqui tem, por exemplo, aqui, ó, você pode digitar isso aqui esse número na plataforma, então você vai diretamente para essa página. Ou para uma outra página diferente, mas que você deixa eu mostrar aqui de forma mais simples. Que aí fica mais fácil vocês visualizarem. Então você vem para essa página onde eles disponibilizam os diversos FASTQ. Então cada um desses aqui é um FASTQ, né? É uma amostra ou uma biblioteca que foi sequenciada. Você pode clicar em uma, ou então, para visualizar o tipo de sequenciamento, se foi leitura pareada, né, que é o pair-end, ou a plataforma que foi sequenciada, ou você pode mandar todas elas para um seletor onde você vai conseguir baixar. Então, eu vou aqui clicar e ela vai direto para essa página aqui, onde vai ter todas as amostras disponíveis. Então, por exemplo, esse experimento aqui que eles fizeram, eles sequenciaram 12 amostras ou 12 bibliotecas. Então, aqui você tem o chamado metadado, que aí você vai ter a corrida que foi implementada, o número da bioamostra, se foi pareada ou single-end aqui, nesse paired, que é leitura pareada. Você vai ter, por exemplo, aqui a data que foi criada, o tecido, então várias informações. Mas o que eu quero mostrar aqui é como é que você pode mandar isso aqui diretamente para a plataforma do Galaxy e lá você conseguir baixar sem utilizar a sua máquina. Porque
esta opção aqui, ou este processo, você envia para o servidor do Galaxy e lá é baixado no servidor, armazenado no servidor, e então você realiza as análises todas por lá. Então vocês, por exemplo aqui, quando você vem diretamente para essa página, não está selecionado, mas então você seleciona todas, e então aqui é onde você vai enviar para o histórico do Galaxy. Clicando aqui, ele vai diretamente enviar para a plataforma. Vocês observam aqui que está baixando o metadado, que é aquele arquivo com todas as informações, incluindo as corridas, né, que são o número das bibliotecas. E ao baixar, você pode clicar aqui neste olho, que vai mostrar exatamente aquela tabela com as corridas, com o nome da corrida, que é o número. E é este número aqui, esta coluna, que a plataforma utiliza para baixar os arquivos. Então, após isso, após baixar, e você está aqui dentro do servidor, aqui não está logado ainda, mas então você entra na sua conta, e ele vai logar, e você vai ter acesso a isso aqui na sua conta. Você vem aqui, pode digitar SRA, que é o site do NCBI que depositam as pastas ou as informações genômicas. E então você pode vir aqui, escolher ou entre este aqui, é o Faster Download, ou o Download and Extract. Então, após você clicar, você vem para essa parte aqui, onde você pode utilizar o SRR as section, que no caso é somente o número, aquele número que eu mostrei para vocês. Aqui, você pode simplesmente copiar e digitar aqui, e então coloca vírgula, coloca mais outro, e mais outro, e mais outro, então você consegue baixar os arquivos FastQ por aqui, nessa opção. Ou então você pode vir aqui em List of SRA Accession, one per line, então ele vai utilizar este arquivo que você baixou como referência para então utilizar a primeira coluna e baixar os arquivos. Então aqui ele já escolheu automaticamente o arquivo que eu baixei, e basta você então run tool, que o arquivo vai ser baixado. Caso após o processo o arquivo não seja baixado, você pode fazer pela forma manual, acessando aqui essa opção. Então você copia o número, coloca vírgula, e então coloca o outro, vai colocando o outro, coloca todas as amostras que vai dar certo. Então existem essas duas opções. Às vezes o servidor dá erro, não consegue reconhecer a coluna e dá erro. Mas digitando aqui manualmente é mais certo de o arquivo ser baixado. Quando você baixa, eu vou mostrar aqui que o arquivo ele é baixado com esse nome aqui, ó. Parent Data, quando os arquivos são com leituras pareadas, ou então não pareadas. E aqui eu mostro o tanto de bibliotecas ou arquivos FastQ que eu baixei, aqui no caso 6. Para eu visualizá-las, eu clico nela, aqui eu vou ter as 6 bibliotecas sequenciadas com o seu identificador. Como ela é pair-end, né, são leituras pareadas, são duas leituras, eu vou ter aqui dentro dela a leitura forward e a reverse. Se fosse single-end, eu não iria ter essas duas, só iria ter uma. Então eu tenho aqui já o meu arquivo bruto, meu arquivo de sequenciamento, que eu posso utilizar então para fazer a análise. Então a primeira parte é você ir na plataforma onde tenha depositado as sequências brutas, mandar para o servidor Galaxy, aqui, consegue baixar, após baixar o SRA, que é o metadado com o identificador, você consegue baixar ele como parent.
neste caso aqui, ou single-end, se fosse single-end. Após isso, agora a primeira parte que você tem da análise de RNA-seq é fazer o teste de qualidade ou saber como que esse sequenciamento está. E com isso, também você vai fazer a parte de limpeza das bases que foram mal sequenciadas ou que têm a baixa qualidade, e bem como a retirada dos adaptadores dos reads, né, que são das leituras. Então, a primeira ferramenta que a gente vai digitar aqui chama-se FastQC. FastQC. Está aqui. Você digita, você clica nela, então você vai ter aqui, vai abrir a ferramenta. Como eu sei, aqui eu tenho diversas opções. Se eu tivesse somente um dado ou um conjunto de dados, eu iria clicar aqui. Se eu tivesse múltiplos dados separados, eu iria clicar aqui. Ou se eu tivesse uma coleção, que é no meu caso aqui. Como é que eu sei que é uma coleção? Porque aqui vai ter o nome collection. Então eu sei que é uma coleção. Uma vez que eu sei que é uma coleção, eu posso clicar aqui. Ele vai diretamente, ele vai já aqui. Então eu venho até o conjunto de dados que eu baixei, que é o parent. Eu posso renomear isso aqui com o que eu quiser. Eu poderia colocar dados brutos, poderia colocar FastQ baixados do servidor tal, eu poderia renomear com o que eu quisesse. Aqui, clicando nesta caneta, eu poderia renomear. Então eu sei que este arquivo é o que tem os meus dados brutos. Cliquei nele, então ele já reconheceu. E eu posso simplesmente rodar a máquina aqui em Run Tool, porque os parâmetros são os parâmetros já de padrões. Então, após eu rodar a máquina, não sei se aqui vai ter, não vai ter, tem que rodar. Eu rodo a máquina, e ela começa a rodar e vai aparecer aqui na frente. Então, vai começar a rodar. Às vezes demora, dependendo do tamanho das amostras e da quantidade. Então, eu vou dar aqui fazer uma atualização, porque às vezes precisa fazer isso. Não sei se vai demorar tanto. Eu vou pausar o vídeo para conseguir fazer. Então, após a máquina, no caso o software, rodar as análises, ele fornece aqui dois outputs, que é este aqui, raw data. Pode observar que aqui tem raw data. E o segundo output que ele fornece é o web page. Aqui é somente a visualização de parâmetros, de estatística. Por exemplo, aqui a gente vê o percentis, só mesmo questão de estatística. No caso, não vai importar agora, nesse momento. O que vai importar é a web page, que fornece alguns parâmetros que a gente vai utilizar para visualizar se o sequenciamento está bom ou ruim e ainda se precisa tirar ou não os adaptadores. Quando a gente clica aqui na fita forward, aí você vai ter agora esses parâmetros, a estatística básica, a qualidade de sequência por base, o score de qualidade, os conteúdos de bases, entre outros parâmetros. A gente pode então estender um pouquinho aqui para observar com mais precisão os gráficos que são fornecidos. Então aqui são as estatísticas básicas. A gente observa que tem 43% de GC, comprimento das sequências, né, dos reads, 150. A gente pode descer e observar outros parâmetros. Então, por exemplo, a qualidade de sequência. Um dos parâmetros mais importantes dentro do RNA-seq é isso aqui, que a gente tem aqui três zonas, essa zona verde, a amarela e a vermelha, para indicar a qualidade das bases.
Quando está totalmente aqui, esse aqui seria a qualidade de base a base, né? Cada um desses box plot aqui seria uma base que foi sequenciada. A gente observa que todos estão dentro da zona verde, então a gente observa que a qualidade do sequenciamento foi muito bom. Se tivesse um pouco aqui nessa zona amarela, que isso aqui poderia ir descendo e depois subir de novo, ainda assim não é tão ruim. Agora, quando está na parte de baixo, é porque o sequenciamento foi muito ruim. E não dá para a gente conseguir continuar a análise. Então, no nosso caso aqui, está muito boa. As sequências foram bem sequenciadas. E assim, o que indica isso é que a gente observa estes pontos aqui. Este sinal de OK aqui de positivo em verde quer dizer que todos esses parâmetros aqui estão muito bons. Quais que estão ruins? Este aqui, que é o conteúdo de sequência por base, que geralmente é a presença de adaptadores, que a gente vai ver mais tarde. E isso aqui que é os níveis de duplicações, que é esperado quando a gente está avaliando, essa aqui é uma análise de RNA-seq em lactuca sativa, né, que é a alface, não é submetida, mas avaliando a expressão dos genes em diferentes tecidos. Então, logicamente que quando a gente está avaliando diferentes condições, a gente vai ter genes que foram mais expressos em uma quantidade maior e possivelmente a gente vai ter, lá na hora da PCR, você teve aqueles genes que foram mais expressos, a gente vai ter, então, como se fossem genes duplicados. Alguns genes que foram sequenciados em maiores quantidades e outros em menores. Isso se reflete nos níveis de duplicação. Então, isso aqui é esperado. Quando a gente vê aqui em conteúdo de sequência por base, que geralmente está envolvido na presença de adaptadores, a gente pode clicar aqui e observar como que isso vai representar. Então, a gente observa aqui que o eixo X é a posição das bases, então a posição 1 até a posição 150, a gente observa lá na estatística básica que o comprimento de cada um dos reads é de 150 bases, então aqui está representado. E no eixo Y, a gente tem, então, o conteúdo, né, de sequência por base. A gente observa que tem essa diferença, né, esse desvio, que é exatamente na posição do 1 até a posição mais ou menos 8, que ela teve um desvio muito grande quando comparado com o restante das sequências. Né? Quando você observa os restantes aqui, elas estão lineares, que é o ideal. E somente nessa posição que elas teve esse desvio. Que aqui seria a presença dos adaptadores. Ou então, geralmente, quando você começa a sequenciar, geralmente a porção inicial é onde tem as piores qualidades. Mas nesse caso aqui é a presença de adaptadores. Então, o processo que a gente tem que fazer aqui é eliminar essa parte aqui. É cortar, fazer o trimming, utilizando uma outra ferramenta para cortar da posição 1 até a posição 8. Existem sequências ou existem arquivos FASTQ que a gente tem que fazer este corte até a posição 12, posição 15, então depende muito do sequenciamento. E é por isso que a gente utiliza o FastQC para observar onde que você deve cortar. Então, sabendo disso, a gente vai então para uma outra ferramenta que é chamada de Trimomatic. Existem duas principais, que é a Trimomatic e a CutAdapt. Eu utilizo bastante a Trimomatic porque é mais simples e é o que mais tem nos artigos. Então, a gente pode aqui digitar Trimo, então Trimomatic é essa aqui. Você clica nela, então vai aparecer a tela aqui para interagir, né, e colocar os parâmetros. Então, como eu sei que a minha sequência, as minhas sequências no caso, ela é paired, né, paired end, aqui paired end,
Então aqui eu vou escolher. Eu sei também que é uma coleção e não é uma lista separada. Como seria separadas? Se, por exemplo, eu tivesse um arquivo, a gente pode observar aqui, ó, que aqui é um arquivo com duas leituras, a reverse e a forward. Essa leitura aqui, se fosse em dois inputs separados, eu iria ter um arquivo somente com a forward e um outro arquivo somente com todas as sequências reverse. E então eu iria fazer o seguinte, iria clicar e iria fornecer separadas. Eu iria fornecer o arquivo principal do R1, que é a forward, então todos os arquivos forward eu iria colocar aqui, e todas as reverse eu iria colocar aqui em R2. Então, seria basicamente isso. Mas como eu tenho uma coleção, eu vou aqui em paired end as a collection, e aqui automaticamente ela vai já escolher, não vai porque eu já fiz esse processo. Se eu não tivesse feito o processo antes, e já iria automaticamente aqui mostrar esse parent data, que são os arquivos brutos advindos do sequenciamento. Então eu venho aqui e deixo os parâmetros, alguns parâmetros como estão. Então aqui ele vai colocar a média das qualidades de 20, que é uma escala, a escala chamada de Fred. Essa escala, a média a gente coloca nos artigos é de 20, que aí é todas as bases que estiverem com a qualidade inferior a 20, a esse 20 na escala Fred, irão ser eliminadas. Após isso, eu vou inserir aqui um novo parâmetro, que é para retirar aquela porção inicial lá da posição 1 até a posição 8 dos reads para recortar. Então, eu venho aqui em Insert Trigonometric Operation e em Select Trigonometric Operation to Perform, eu venho aqui em Head Crop. Por quê? Porque essa Head Crop aqui, ela vai me fornecer esse outro parâmetro, que é eu inserir número de bases para ser removido a partir do início do read. Então, como a gente viu lá aqui, a parte problemática das sequências estavam da posição 1 ao 8, então eu vou colocar 8. Se fosse em 12, eu iria colocar 12. E após isso, eu posso deixar todos os restantes dos parâmetros como estão e então rodar a máquina. Após isso, também vai ser um processo bastante longo, porque ele vai em sequência, em read a read, às vezes tem milhões e milhões de reads, e tanto analisar a qualidade das bases, então qualidades de bases inferiores a 20 vai ser eliminada, quanto também recortar cada um dos reads da posição 1 a 8, para então eu ter as minhas sequências, assim, a gente vai falar de sequências limpas, que são as sequências que eu vou utilizar para fazer o alinhamento. Então, é um processo bastante demorado, e então eu vou parar, não vou nem parar o vídeo não, vou somente, como eu já fiz essa análise aqui, eu vou mostrar como foi feito. Então, eu vou apenas aqui eliminar ou deletar de forma permanente e mostrar para vocês o resultado. Então, após rodar aquele processo ali, eu vou ter aqui este outro arquivo chamado de Trigonometric On Collection Paired. Então, aqui são as sequências limpas. Poderia eu simplesmente aqui renomear, clicar aqui em cima e renomear como clean, sequências que foram limpas, para diferenciar dos dados brutos. Então, eu vou agora observar que foi renomeada. Então, eu tenho aqui as minhas sequências pareadas, a gente sabe que é pareadas, limpas, para ficar mais fácil de visualizar. Qual seria o próximo processo? Seria, novamente, rodar o FastQC, que é a ferramenta para observar a qualidade, e observar se, após esse processo de limpeza com o Trigonometric, se aqueles parâmetros que a gente observou, e tinham dois lá em vermelho, se eles melhoraram, desculpa, se ficaram melhor. E então a gente decidir se a gente vai continuar ou não a análise. Então, novamente, fazer seria novamente acessar a ferramenta FastQC.
e então como coleção. E agora a gente vai utilizar aqui, já foi automaticamente escolhido, que é a clean paired, que são as sequências que foram limpas. Novamente rodar aqui e esperar esse processo ocorrer. Então, novamente aqui, como é um processo que vai demorar, eu vou parar o vídeo e depois continuar. Então, aqui o processo do FastQC já foi realizado. A gente pode ver aqui que tem os dois arquivos output, tanto o raw data quanto o web page. E agora a gente pode observar como que ficou os arquivos FastQ, o FastQ, após cortar os adaptadores e eliminar as bases de qualidade ruim. Você pode aqui observar, primeiramente, a forward. Então, aqui no anterior, esse conteúdo de sequência por base, a gente viu que aqui estava vermelho. Então, tinha aquela porção à esquerda com desvio. Agora a gente pode ver que está verde, indicando que foi recortado. E aqui a gente observou que realmente aquele desvio que tinha aquelas linhas todas emaranhadas, elas foram reduzidas para assim, de forma bem significativa. Se a gente tivesse colocado 12 ou 15, lá o número de corte daquele parâmetro do Trigonometric, provavelmente a gente teria as linhas todas corretas. Quando a gente vê que essas linhas aqui são as quantidades, as bases AC, GC. Então, as quantidades que a gente vê que são similares da Timinas e aos outros lá, elas são equiparadas. Pode observar. Então, e o outro que também estava ruim, a gente observou que esse outro aqui, que é a distribuição de comprimento, isso aqui ela vai ficar vermelha porque é a duplicação de algumas sequências que tiveram uma maior quantidade aqui de duplicações que é esperado dentro de um RNA-seq. Então, após a gente observar, a gente novamente rodar a análise de FASTQ-C para observar a qualidade e realmente observar que foi corrigido, então a gente está apto aqui para começar a fazer o processo de alinhamento das sequências, então fazer o mapeamento. Para fazer o mapeamento, em posse aqui desse arquivo que é esse aqui, que é o arquivo que foi limpo e corrigido, a gente tem que ter dois arquivos importantes, que é o genoma de referência, que a gente vai alinhar, bem como o arquivo de anotação genômica, que é o GTF. Estes dois arquivos a gente pode baixar em vários tipos de bases de dados genômicos, mas geralmente eu utilizo o chamado de Assemble Plans, que ele vai ter genomas completos e GTF. Sempre é bom de baixar os dois no mesmo sistema, na mesma base de dados, porque não vai ter incompatibilidade entre as regiões do genoma ou as identificações, porque os dois arquivos eles devem conversar entre si. Tanto os identificadores do genoma de referência quanto o GTF eles devem conversar, devem ser os mesmos. Então, quando o programa for buscar, por exemplo, um cromossomo específico, a nomenclatura do cromossomo específico que está no genoma de referência, ele deve ser idêntico ao do GTF, senão vai dar incompatibilidade e vai dar errado o alinhamento. Então a gente vem aqui é a página do Assemble Plans, a gente vem aqui em Downloads. Após isso, a gente vem aqui mais para baixo, aqui estão as opções de vários genomas, e cada um, por exemplo, a Arabidopsis thaliana, a Oriva sativa, o Triticum aestivum. E para cada genoma a gente tem diferentes informações genômicas. Então, em cada uma dessas colunas aqui, a gente tem uma informação. A gente tem o DNA, e aqui está o link para baixar. Aqui seria o genoma de referência. A gente tem o cDNA, né, que já é outra informação, CDS. Tem uma sequência de proteínas. E a informação que a gente vai querer é essa aqui, que é o gene set. A gente vai baixar aqui o GTF, que é o arquivo
que a gente vai utilizar. Então, a gente pode abrir um link aqui para os dois. E a gente vem, primeiramente aqui, a gente vai baixar aqui uma pasta para cada cromossomo. Então, por exemplo, para o cromossomo 1, a gente tem uma pasta separada com todas as informações do sequenciamento do cromossomo 1, e aqui a gente vai até o 2, 4, 5, sucessivamente. E também a gente tem os arquivos já prontos, com todos os cromossomos todos. Isso aqui, essa SM Top Level, é o genoma de referência completo, contendo todos os cromossomos. Então, é o genoma de referência a nível de cromossomo. A gente baixa esse arquivo. Como eu já baixei, eu não vou baixar mais. Assim como também a gente vem aqui e já vê o arquivo GTF completo, também a nível de cromossomo. Após baixar, a gente vem novamente na plataforma do Galaxy, vem aqui em Upload e Choose Local File, que então é você importar arquivos da sua máquina. Então a gente vem e procura, aqui o genoma de referência que eu já baixei, basta escolher, então, e abrir que ele vai carregar. Vamos mostrar aqui. Então, ele vai carregar, e você vai dar um Start, então esperar ele aqui fazer o carregamento e ele vai diretamente para esse histórico. Como eu já fiz, eu vou pausar aqui e fechar. Então ele vai vir para aqui, para o histórico. Tanto o GTF quanto o genoma de referência você traz para cá. Então eles estão aqui, ó. Aqui o genoma de referência. A gente pode observar aqui que é o genoma de referência. E o GTF, que eu também já mostrei, que é uma tabela que tem todas as posições dos genes, a posição dos introns, dos exons, como se fosse uma, uma carta, não uma carta, mas um mapa geográfico, onde você vai ter todas as coordenadas dos genes e das informações genômicas. Para então, ela serve para a gente saber, quando for fazer o alinhamento dos reads, no genoma de referência, a gente ter exatamente onde é os exons e onde é as junções entre um e o outro, e então atribuir o gene que aquele read ele alinhou. Então, feito isso, em posse das sequências limpas do genoma de referência e do GTF, a gente vai então utilizar uma ferramenta que a gente chama de alinhador ou mapeador de genoma. E o básico que eu utilizo é o STAR, então o RNA STAR. Após clicar, você vai ter aqui a tela para colocar os parâmetros. E é bem simples. A gente vai então escolher aqui, como eu sei que os meus dados é uma coleção e com sequências paired end, eu escolho e já vou aqui escolher o Thermometric. Para ficar melhor e você não se perder na hora da análise, você pode renomear isso aqui, na hora que obteve o resultado, como sequências limpas, por exemplo, ou outro tipo de nome que fique fácil você saber qual colocar aqui. Então, eu já sei que o meu é o Thermometric Paired, que foi a sequência limpa. Por que eu sei que é a limpa? Porque ele tem aqui o nome do programa que foi utilizado. E este programa ele é utilizado para fazer a limpeza das sequências. Então, eu coloco aqui. Você vem aqui para Custom ou Build a Reference Genome. Você vem e escolhe Use Reference Genome from History. Então, você escolheu. E aqui, automaticamente, ela já escolheu o genoma de referência disponível no histórico. Você vem mais para baixo e aqui em Build Index, você escolhe Build Index with a Gene Model e ele vai então escolher o arquivo GTF disponível no histórico. Então, já foi feito. E uma última opção aqui, que você vem em Length of the Genomic Sequence, que é a região que você vai considerar
para junções de exon-exon, geralmente eles utilizam 60 para o programa conseguir definir essa junção. E na última aqui, você vem em per gene, transcript output. Aqui é um parâmetro para você já, além de você fazer o alinhamento das sequências com o genoma de referência, você já obter a tabela de contagem contendo os genes e os reads que foram alinhados às regiões específicas. Então é a tabela de contagem, que posteriormente você faz a junção de cada amostra, que cada amostra ela vai gerar uma tabela de contagem que depois você vai juntar para gerar uma matriz de contagem. Então aqui eu clico e tenho como opção contagem de reads por gene. Então eu coloquei e agora basta eu rodar a máquina que ela vai começar a fazer o alinhamento. Esta é a etapa que mais demora, porque ela vai fazer o alinhamento de read a read nas regiões do genoma e definir em que gene aquele read ele alinhou e então começar a contar. Então, aqui eu tenho seis bibliotecas. Então, eu vou ter, no final, seis tabela de contagem. Cada uma das amostras, ela vai gerar uma tabela. Como também é um processo que vai demorar, eu vou dar uma pausa no vídeo e depois eu mostro para vocês já o resultado. Deixa eu só ver se eu já fiz aqui. Então, aqui, após o RNA star fazer o alinhamento, eu vou ter este arquivo principal, que termina com reads per gene, no caso é a tabela de contagem, onde eu vou ter para cada uma das amostras, como eu tenho 6 amostras, eu vou ter uma tabela, que é essa tabela aqui, onde o alinhador, né, no caso o RNA star, ele conseguiu pegar cada um dos reads presentes dentro das amostras, alinhar com o genoma e contar quantas vezes aquele determinado read ele se alinhou a uma região do genoma e, consequentemente, qual gene ele pertence. Então, quando eu clico aqui, vai aparecer essa tabela contendo essas informações. Eu tenho na primeira coluna o ID do gene, então eu tenho aqui o gene. Quando eu for fazer a matriz de contagem, que é eu reunir todas essas amostras aqui em um único arquivo, eu vou ter que eliminar essas primeiras 4 linhas. Eu vou eliminar, ficando apenas os genes. Então eu vou selecionar a primeira linha aqui, porque é a que tem a maior quantidade, por exemplo, aqui. Existe um programa e um processo, que eu posso mostrar em outra aula, para descobrir qual fita foi utilizada foi utilizada no sequenciamento, para então eu saber qual fita utilizar. Se foi a fita reversa ou a fita, as duas fitas. E então aqui, por exemplo, aqui a contagem foi feita, se, por exemplo, ela fosse feita na primeira fita, ou na segunda, ou se a contagem foi feita independentemente da fita. Esse programa que eu posso mostrar posteriormente, ele vai definir em qual direção o sequenciamento foi feito, para você fazer essa contagem, utilizar qual fita utilizar. A gente vai utilizar aqui, só para fins didáticos, aqui conseguiu capturar a maior quantidade de informação, então a gente vê aqui, por exemplo, para esse gene aqui, ela obteve a maior quantidade. Se fosse considerada a primeira fita ou a segunda, a gente vê que elas são iguais, e é menor do que aqui. A gente observa também aqui que ela é maior, então a gente vai utilizar as bibliotecas como se elas fossem unstranded, ou seja, que não independe da direção da fita. Quando a gente for montar a matriz de contagem, eu vou mostrar no vídeo sobre a análise de expressão diferencial. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar essas linhas, deixando aqui no gene, e então manter as primeiras colunas aqui, no caso a segunda, né, a primeira aqui, as segundas colunas de cada uma das 6 amostras, para gerar uma matriz com 6 colunas, com as 6 segundas colunas de cada uma dessas aqui. No vídeo vai ficar mais simples de mostrar. Mas
essa aula aqui de alinhamento, né, de RNA-seq, no geral, é só até aqui, até mostrar a obtenção das tabelas de contagens. Então, eu vou ter uma tabela de contagem para cada uma das amostras. Então, se vocês observarem, quando eu clico aqui neste olho, eu vou mostrar que para cada uma das amostras, eu gerei uma tabela de contagem. Então, depois, feito isso, eu baixo aqui, vou baixar as tabelas de contagem para o meu local para o meu local de trabalho. E após eu baixar aqui, ó, já, como eu já baixei, já tenho ele aqui, eu posso ir diretamente para lá. Não vou baixar ele novamente. Baixei, posso ir diretamente para lá. E então dentro eu posso ver que eu vou ter vários arquivos do tipo txt. Então eu tenho aqui 6 arquivos txt em que eu vou fazer na aula que vem. Eu vou apenas copiar isso aqui para um Excel, eliminar as primeiras 4 linhas e deixar a segunda coluna de cada uma destas 6 amostras para gerar uma tabela única com 6 colunas. No caso, 7 colunas, porque eu vou ter a primeira coluna, que é os genes, que são comuns, que os mesmos genes que tem aqui vai ter em todas as outras, e pegar as segundas colunas de cada uma delas para colar em um Excel único e gerar, e então rodar uma análise de expressão diferencial. Para essa análise, eu vou utilizar um outro programa, outra plataforma chamada de IDEP, onde é mais simples você utilizar o pacote de Sec2 e, além de você obter a tabela, o resultado de quais genes foram diferencialmente expressos, você consegue fazer análises de enriquecimento gênico. Então, saber quais genes, em que rotas metabólicas ou em que processos biológicos aqueles genes eles atuaram ou estão atuando, possivelmente. Então, até a próxima.